A técnica da visualização. O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia e visualizá-la, vê-la nos olhos da mente, tão real como se estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tem em sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo, se você tiver fé em sua imagem mental. Esse processo de pensar forma impressões em sua mente. Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. O construtor visualiza o tipo de construção que deseja. Ele a vê como quer que seja ao ficar pronta. As suas imagens e processos de pensamentos tornam-se um molde plástico do qual emergirá a construção. Feia ou bela, um arranha-céu ou um edifício achapado. Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel. Posteriormente, o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim, em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto. Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna. Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens de pensamento. Depois faço um quadro do auditório inteiro e dos assentos ocupados por homens e mulheres, cada um deles iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um. Vejo-os radiantes, alegres e livres. Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação, calmamente a mantenho lá como um quadro mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea, estou outro. Fico pensando assim por 10 minutos ou mais, sabendo o sentido que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, harmonia, beleza e perfeição. Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna. Quase todos os domingos, algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas. O método do cinema mental. Os chineses dizem que um quadro vale 1000 palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e, apoiado pela fé, age se eu fosse e eu serei. Há alguns anos passei algum tempo no Centro-Oeste pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente na região da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou minha mente. Uma noite, num hotel em Spokane, no estado de Washington, estirei-me no sofá e relaxei completamente. Imobilizei minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande assistência: estou contente de estar aqui e tenho rezado pela oportunidade ideal. Vi nos meus olhos da mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade a seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no Centro-Oeste. O aceitei, apreciando
vários anos que passei lá. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que ele se refere como o método do cinema mental. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me que os resultados maravilhosos alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de suas propriedades. Sugiro àqueles que possuam casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia e o preço que pedem é justo. Depois afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e vai adorá-la e nela prosperar. Feito isso, sugiro que tranquilizem sua mente, relaxem, abandonem-se e entreguem ao estado de sonolência que reduz ao mínimo todo o esforço mental. Depois devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele, agradecendo e caiam no sono sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte e através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existente na mente, com o apoio da fé, acabará por transformar-se em realidade. A técnica de Bauduin. Charles Bauduin foi professor do Instituto Rousseau, na França, era psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola da cura de Nancy e ensinava em 1910 que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, do qual modo o esforço se reduz ao mínimo, depois de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitiria a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte: uma maneira bem simples de assegurar isto, impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser objeto da sugestão, resumindo uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara a herança, todos os seus bens, e os filhos e filhas que tivera de um casamento anterior lutavam asperamente para anular o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Bauduin da seguinte maneira: relaxou o corpo, uma poltrona, entrou em estado de sonolência e, como sugerido, condensou a ideia da sua necessidade numa fase de 6 palavras de fácil gravação na memória. Tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela assim procedeu. Depois que caía no estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso e com emoção as palavras: tudo está acabado na ordem divina. Repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta, depois caía em seu sono habitual e profundo. Na manhã do 11º dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se o acordo harmonioso e o litígio acabou. A técnica do sono. Ao entrar num estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre antes do sono e logo após despertarmos. Neste estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente não estão presentes praticamente. Suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e fique quieto. Entre
em estado de sonolência e nesse estado repita calmamente como um acalanto: estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas e harmonia e a paz de espírito. Repita assertiva acima calmamente várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras, seu valor emocional se torna maior. Quando surgir um apelo para repetir o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo. Por esse meio, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, seguindo-a na cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, São Paulo recomenda que façamos conhecer nossos pedidos com louvor e agradecimento. Alguns resultados extraordinários se seguem a esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo, levando incontáveis bênçãos fluírem em sua direção pela lei da relação recíproca, que se baseia na lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete ao filho que lhe dará um carro se formar. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido, estando alegre como se já tivesse realmente recebido. Sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido. Embora ainda não tenha recebido o carro objetivamente falando, já pensou que o recebeu, porém com alegria e gratidão da sua mente. Relatarei agora como o Sr. Brocken aplicou a técnica com excelentes resultados. Ele vivia dizendo para si, no momento de crise: as contas estão se empilhando, estou sem trabalho, tenho 3 filhos e nenhum direito. O que farei? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, durante cerca de 3 semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras: agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. Imaginava-se dirigindo ao poder da inteligência infinita que estavam dentro dele, sabendo, evidentemente, que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita. Estava vendo com o olho interior da percepção espiritual, compreendendo seu pensamento. Imagem era a primeira causa relativa ao dinheiro, posição e alimentos que se necessitava. O seu pensamento, sensação, era a substância de riqueza desembaraçada de condições anteriores que qualquer espécie. Repetindo obrigada, Senhor, inúmeras vezes, sua mente e o coração eram alcançados a ponto da aceitação. E quando o medo, pensamentos de frustração, pobreza e desgraça vinham à sua mente, ele dizia: obrigado, Senhor, quantas vezes fossem necessárias. Sabia, enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento, acabaria recondicionando sua mente à ideia de riqueza, o que finalmente aconteceu. A sequela, a sua oração, e bastante interessante, depois de rezar durante algum tempo, de maneira acima descrita, encontrou um antigo empregador que não via 20 anos na rua. O homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa e adiantou $500 como um empréstimo temporário. Hoje, Sr. Brocken é vice-presidente da companhia para a qual trabalho. Recentemente fez-me a seguinte observação: nunca me esquecerei das maravilhas da frase obrigada, Senhor. Operou verdadeiras maravilhas em minha vida. Está gostando aí da leitura do livro de Joseph Murphy? Se você quiser acompanhar a leitura por um livro físico, tem na descrição. A leitura de hoje foi até a página 68 do livro que eu estou lendo. Obrigado e até o próximo. Aqui é Luciane Marcondes.